Você já foi tratado como invisível? Como se sua presença não importasse? Como se você fosse apenas mais um corpo ocupando espaço? Eu vivi isso. E foi no casamento do meu melhor amigo que descobri o verdadeiro significado de reconhecimento. Meu nome é Diana Carter e esta é a história de como um único momento mudou tudo. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e, se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Tem coisas na vida que você não percebe de imediato. São pequenos sinais, gestos quase imperceptíveis, que, sozinhos, parecem insignificantes, mas quando começam a se acumular, formam um padrão impossível de ignorar. Foi exatamente isso que aconteceu comigo nos meses que antecederam o casamento de Derek Sullivan. Derek e eu éramos amigos desde a faculdade. Não daquelas amizades superficiais que surgem em festas e desaparecem no semestre seguinte. Éramos o tipo de amigo que se liga às 3 da manhã quando algo dá errado, que aparece sem avisar só para ter certeza de que está tudo bem. Quando ele reprovou em Cálculo 2 e quase desistiu do curso de engenharia, foi eu quem passou noites inteiras revisando matéria com ele. Quando meu pai faleceu no 2º ano, Derek foi quem segurou minha mão no funeral e não me deixou sozinha por semanas. Por isso, quando ele me ligou naquela tarde de setembro, a voz embargada de emoção, dizendo que tinha pedido Amanda Peterson em casamento, senti uma alegria genuína explodir no peito. Amanda era uma mulher elegante, bem-sucedida, filha de uma família tradicional de Boston. Advogada corporativa, sempre impecável, sempre no controle. Confesso que nunca tivemos uma conexão real. Nossas conversas eram educadas, superficiais, mas eu respeitava o quanto Derek a amava. "Você vai ser meu padrinho de casamento, Di", ele disse, usando o apelido que só ele tinha coragem de usar. "Não aceito um não como resposta." Aceitei sem hesitar. Como poderia recusar? Derek era minha família. Os primeiros meses de preparativos foram estranhos. Derek me incluía em tudo. Mandava mensagens sobre os fornecedores, pedia minha opinião sobre as flores, ria das minhas sugestões absurdas para o bolo. Mas sempre que eu sugeria encontrar Amanda para ajudar com algo, ele mudava de assunto rapidamente. "Ah, ela está super ocupada com o escritório", dizia ele. Ou então, "A Amanda prefere resolver essas coisas com a mãe dela." Eu entendia, ou pelo menos tentava entender. Organizar um casamento é estressante, e Amanda vinha de um mundo diferente do meu. Enquanto eu trabalhava como designer gráfica freelancer, vivendo em um apartamento modesto no Brooklyn, ela frequentava clubes exclusivos e jantares beneficentes. Nossas realidades eram incompatíveis, e não havia problema nisso. Mas então veio o primeiro sinal real de que algo estava errado. Foi durante a reunião para escolher os trajos dos padrinhos. Derek tinha insistido que eu fosse, dizendo que queria a minha opinião. Chegamos juntos à boutique em Manhattan, um lugar sofisticado onde os ternos custavam mais do que o meu aluguel de 3 meses. Amanda já estava lá, acompanhado da sua mãe, Carolyn Peterson, e 2 de suas damas de honra. "Derek, querido!" Amanda se aproximou dele com um beijo rápido, então seus olhos deslizaram até mim. "Diana, que surpresa vê-la aqui." A maneira como ela disse meu nome, como se estivesse comentando sobre o tempo, me fez engolir seco. "Derek me convidou para ajudar a escolher os ternos", respondi, mantendo o tom amigável. "Ah, sim, os ternos." Amanda trocou um olhar rápido com a mãe. "Bem, acho que já está tudo decidido, na verdade. Não queremos tomar muito do seu tempo." Derek franziu a testa. "Mas, Amanda, eu disse que a Diana ia." "Amor," ela interrompeu suavemente, colocando a mão no braço dele. "Você sabe como essas coisas são. Já conversamos com o alfaiate, já escolhemos o tecido. É só uma questão de tirar as medidas agora. Tenho certeza de que Diana tem coisas mais importantes para fazer." Eu poderia ter insistido. Poderia ter dito que tinha vindo justamente para aquilo. Mas algo no olhar da Amanda me disse que minha presença não era bem-vinda. Então sorri, disse que realmente tinha alguns prazos de trabalho apertados e saí dali com a sensação de que tinha sido discretamente dispensada. Derek me ligou mais tarde naquela noite, desculpando-se.
Foi estranho, eu sei. A Amanda só tá estressada. Você sabe como é. Eu entendia. Ou pelo menos tentava entender. Organizar um casamento é estressante, e a Amanda vinha de um mundo diferente do meu. Enquanto eu trabalhava como designer gráfica freelancer vivendo em um apartamento modesto no Brooklyn, ela frequentava clubes exclusivos e jantares beneficentes. Nossas realidades eram incompatíveis, e não havia problema nisso. Mas então, veio o segundo sinal real de que algo estava errado. Foi durante o chá de panela, ao qual não foi convidada. O jantar de apresentação das famílias, onde aparentemente esqueceram de me avisar, a festa de despedida de solteiro que Derek organizou, mas que Amanda sugeriu que fosse só para os caras do escritório dele, excluindo seus amigos de longa data. Cada vez que isso acontecia, Derek vinha com uma desculpa. E cada vez eu aceitava. Afinal, não queria criar problemas, não queria ser aquela pessoa dramática que transforma tudo em uma questão pessoal. Talvez Amanda realmente estivesse estressada, talvez eu estivesse sendo sensível demais. Foi só quando recebi o convite do casamento que a ficha caiu. A cerimônia seria num hotel 5 estrelas nos Hamptons. O envelope era grosso, luxuoso, com detalhes em dourado. Abri com cuidado, esperando encontrar os detalhes sobre meu papel como padrinho. Mas quando olhei o cartão interno, meu coração afundou. Não havia menção alguma sobre a comitiva de padrinhos, apenas o convite padrão, educado e impessoal, como se eu fosse uma convidada qualquer. Virei o envelope, procurando por outro cartão, alguma informação adicional. Nada. Peguei o telefone e liguei para o Derek. Oi, Di, recebeu o convite? Ele soava animado, genuíno. Recebi sim, mas... Derek, não tem nenhuma informação sobre o que eu preciso fazer como padrinho, onde eu devo estar, que horas, essas coisas. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio longo demais. Derek? Di, ele suspirou pesadamente. Olha, houve uma mudança de planos. A Amanda achou que seria melhor termos apenas os padrinhos da família mesmo. Você sabe, irmãos, primos próximos, questão de espaço no altar, essas coisas. Senti como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés. Mas você disse... Você me pediu para ser seu padrinho. Eu sei. E você ainda é importante para mim, obviamente. Só que é complicado. A Amanda tem uma visão muito específica para o casamento dela, e eu não quero começar nossa vida juntos criando atritos, sabe? Atritos? Eu era um atrito. Você vai estar lá, não vai? A voz dele soou quase suplicante. Como convidada, quero dizer, sua presença significa muito para mim. O que eu poderia dizer? Que estava magoada? Que me sentia atraída? Que depois de anos de amizade eu estava sendo reduzida a uma mera convidada porque não me encaixava na visão de Amanda? Claro, respondi, a voz saindo mais controlada do que eu me sentia. Estarei lá. Desliguei o telefone e fiquei sentada no sofá do meu apartamento, olhando para o convite dourado nas minhas mãos. Foi naquele momento que decidi que iria àquele casamento. Não por Derek, não mais, mas porque precisava ver com meus próprios olhos até onde aquela exclusão chegaria. Eu não tinha ideia do que me esperava seria algo muito além de uma simples exclusão. Algo que me faria questionar não apenas minha amizade com Derek, mas minha própria percepção sobre quem realmente importa na vida das pessoas. O dia do casamento estava chegando, e eu mal podia imaginar o que estava prestes a acontecer. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. Os dias que antecederam o casamento foram uma montanha-russa emocional. Parte de mim queria simplesmente não ir, inventar uma desculpa de última hora e poupar-me da humilhação de ser tratada como uma desconhecida em um evento onde deveria ter um papel central. Mas havia algo mais forte que me puxava para lá. Talvez fosse teimosia, talvez fosse a necessidade de encerrar aquele ciclo de alguma forma, ou talvez, no fundo, eu ainda guardasse uma esperança tola de que Derek percebesse o erro e me procurasse. Ele não procurou.
Na verdade, nas 2 semanas que antecederam a cerimônia, mal trocamos mensagens. Derek estava ocupado demais com os preparativos finais, ou pelo menos era o que as respostas curtas e automáticas sugeriam. Cada "desculpa, tô correndo" ou "te ligo depois" era como uma pequena punhalada, um arrependimento constante de que eu havia sido rebaixada a uma prioridade inexistente. Tentei me concentrar no trabalho. Tinha 3 projetos de branding em andamento, todos com prazos apertados, e mergulhar nas demandas criativas dos clientes era a única forma de manter minha mente longe daquela situação. Mas mesmo quando eu estava imersa em paletas de cores e tipografias, meus pensamentos voltavam inevitavelmente para os Hamptons, para aquele hotel 5 estrelas onde eu seria apenas mais um rosto na multidão. A minha melhor amiga, Rachel Kim, não ajudou em nada a aliviar minhas preocupações. "Você tem certeza que quer ir?" perguntou ela pela 10ª vez enquanto estávamos sentadas em um café no Lower East Side, 3 dias antes do casamento. Rachel sempre foi direta, sem filtros, e naquele momento não seria diferente. "Você não precisa ir." "Não vou deixar que a sua honra entre em jogo. Preciso ir. Se eu não for, vou passar o resto da vida me perguntando, e se? Vou me arrepender." "Você também vai se arrepender se for e a Amanda te colocar para servir drinks. Essa mulher claramente te vê como uma ameaça. Não sei se é porque você conhece Derek melhor do que ela, ou se é pura insegurança, mas ela tá te excluindo de propósito." Eu sabia que ela estava certa. Amanda nunca foi abertamente hostil comigo, mas havia algo na forma como ela me olhava, como se estivesse constantemente avaliando se eu era uma peça que se encaixava no quebra-cabeça perfeito da vida dela. E aparentemente, eu não era. "Talvez ela só queira um casamento tradicional", tentei argumentar, mais para convencer a mim mesma do que para Rachel. "Família, formalidade, essas coisas." "Bufou tradicional, caramba! Isso é controle puro. E o Derek tá deixando acontecer porque é mais fácil concordar do que enfrentar a princesa de gelo." Não consegui discordar. O silêncio entre nós se estendeu enquanto eu processava aquela verdade dolorosa. O Derek tinha mudado. Ou talvez ele sempre tivesse sido assim e eu nunca quisesse enxergar. Quando você coloca alguém num pedestal por tanto tempo, é difícil aceitar que a pessoa pode não ser quem você imaginava. "Só me promete uma coisa", disse Rachel, pegando minha mão por cima da mesa. "Se ficar horrível demais, você sai de lá. Não fica só por orgulho ou por lealdade a alguém que claramente não está retribuindo." Prometi. Mas no fundo, eu sabia que não sairia. Havia algo dentro de mim que precisava ver aquilo até o fim. O dia do casamento chegou mais rápido do que eu esperava. Peguei um trem para os Hamptons na sexta-feira à tarde. Minha mala pequena, carregando só o essencial, o vestido que eu tinha escolhido para a ocasião, um vestido azul marinho discreto, mas elegante, sapatos confortáveis e uma determinação silenciosa de manter a compostura não importasse o que acontecesse. O hotel era ainda mais impressionante pessoalmente do que nas fotos que eu tinha visto online. Uma estrutura imponente à beira-mar, com jardins meticulosamente cuidados e uma entrada que parecia saída de um filme de época. Valés uniformados recebiam os carros dos hóspedes e o lobby era todo mármore branco e lustres de cristal. Definitivamente não era o tipo de lugar que eu frequentava. No check-in, a recepcionista, uma jovem loira de sorriso profissional, conferiu minha reserva. Eu tinha feito questão de reservar meu próprio quarto, recusando a oferta de Derek de ver se conseguia incluir mais alguém nos quartos dos padrinhos. A última coisa que eu queria era depender de favores. "Quarto 412, quarto andar", ela disse, entregando-me o cartão-chave. "A cerimônia será amanhã às 4 da tarde nos Jardins ao Sul. O jantar de boas-vindas para os convidados será hoje à noite, às 7, no salão principal." Jantar de boas-vindas. Mais uma coisa sobre a qual Derek não tinha me informado. Subi para o quarto tentando não deixar a irritação tomar conta. Era um espaço bonito, com vista para o oceano, mas tudo parecia excessivo, ostensivo. Deixei a mala em cima da cama e peguei meu celular. Nenhuma mensagem de Derek. Nenhum "chegou bem?" ou "te vejo logo", nada.
Por impulso, abri um Instagram. Era masoquismo puro, eu sabia, mas não consegui resistir. A conta de Amanda estava cheia de stories, fotos dela com as damas de honra, taças de champanhe, risadas ensaiadas. Derek aparecia em algumas, sempre ao fundo, como um coadjuvante na própria festa de casamento. Não havia uma única menção a mim. É claro que não. Fechei o aplicativo e respirei fundo. Você consegue, murmurei para mim mesma. É só um fim de semana. Você sorri, cumprimenta as pessoas, assiste à cerimônia e volta para casa. Simples assim. Mas nada naquela situação era simples. O jantar de boas-vindas foi, sem dúvida, um dos momentos mais desconfortáveis da minha vida. Cheguei ao salão principal alguns minutos depois das 7, já esperando estar sozinha e ter que me sentar em alguma mesa aleatória com desconhecidos. O que eu não esperava era a forma como fui recebida. O salão estava lindamente decorado, com mesas redondas cobertas por toalhas brancas e arranjos florais que provavelmente custavam mais do que meu aluguel mensal. Havia pelo menos 100 pessoas ali, entre familiares e amigos próximos dos noivos. Procurei por um rosto conhecido, qualquer um, mas tudo o que encontrei foram olhares indiferentes. Foi quando vi Derek. Ele estava ao lado de Amanda, na mesa principal, rindo de algo que o pai dela havia dito. Nossos olhares se cruzaram por um breve segundo e ele acenou, um gesto rápido e sem entusiasmo. Não se levantou para me cumprimentar, não veio até mim. Apenas acenou, como se eu fosse uma prima distante que ele mal conhecia. Engoli a humilhação e procurei meu lugar. Havia cartões com nomes em cada cadeira, indicando onde cada convidado deveria se sentar. Andei entre as mesas, lendo os nomes, até que finalmente encontrei o meu. Mesa 17. No canto mais distante do salão, quase encostada na parede. Longe da mesa principal, longe de qualquer lugar minimamente relevante. Ao meu redor, pessoas que claramente não conheciam os noivos muito bem, colegas de trabalho distantes, conhecidos de última hora, aqueles convidados que estão ali apenas para completar número. Sentei-me em silêncio, sentindo o peso daquela colocação como um insulto deliberado. Não era coincidência. Amanda tinha planejado aquilo. Tinha me colocado ali de propósito, como uma forma de deixar claro onde eu estava na hierarquia daquele evento. E Derek, meu suposto melhor amigo, tinha deixado acontecer. Os outros ocupantes da mesa começaram a chegar. Um homem de meia-idade que trabalhava no departamento de TI da empresa de Derek, uma prima de Amanda que morava na Califórnia e mal conhecia a família, um casal de idosos que eram vizinhos dos pais do noivo. Pessoas educadas, simpáticas até, mas completamente alheias ao fato de que eu era alguém que deveria estar num lugar de honra, não escondida num canto. O jantar transcorreu numa névoa de conversas superficiais e sorrisos forçados. Tentei participar, tentei ser agradável, mas minha mente estava em outro lugar. Observava Derek à distância, vendo-o interagir com os padrinhos oficiais, seus primos e cunhados, todos vestidos com ternos combinando e exibindo gravatas da mesma cor. Aquilo deveria ter sido eu, deveria ter sido meu lugar ao lado dele, celebrando esse momento. Mas não era. Em determinado momento da noite, Amanda se levantou para fazer um brinde. Sua voz ecoou pelo salão, clara e confiante, enquanto ela agradecia a presença de todos e falava do quanto estava feliz por celebrar aquele momento com as pessoas mais importantes de nossas vidas. As pessoas mais importantes. Olhei ao redor da minha mesa. Será que ela estava incluindo a gente nessa categoria? Ou éramos apenas os extras, a plateia de fundo necessária para fazer o evento parecer grandioso? Não consegui evitar. Meus olhos se encheram de lágrimas. Pisquei rapidamente, forçando-as de volta, recusando-me a dar a satisfação de Amanda de me ver chorar. Não ali. Não na frente de todos. Quando o jantar finalmente terminou, escapei do salão o mais rápido que pude. Subi para o meu quarto, fechei a porta e finalmente permiti que as lágrimas caíssem. Chorei pela amizade perdida, pela humilhação,
por ter sido tão ingênua a ponto de achar que a minha presença realmente importava. Mas, no fundo, uma parte de mim ainda se agarrava a uma esperança frágil. A cerimônia seria no dia seguinte. Talvez, algo mudasse. Talvez Derek percebesse o que estava fazendo e encontrasse uma forma de consertar as coisas. Eu não tinha ideia de que o dia seguinte traria algo que mudaria tudo de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Acordei com o som das gaivotas e o barulho distante das ondas quebrando na praia. Por um breve momento, ainda meio adormecida, esqueci onde estava e por quê. Então a realidade voltou como um balde de água fria. Hoje era o dia do casamento de Derek. O relógio na mesa de cabeceira marcava 8:30 da manhã. A cerimônia seria apenas às 4 da tarde, o que significava que eu tinha horas intermináveis para preencher com nada. Não havia ensaios para comparecer, não havia fotos para tirar com os noivos, não havia nenhum papel específico que eu precisasse cumprir. Eu era apenas uma convidada que tinha sido estrategicamente colocada no esquecimento. Levantei-me e caminhei até a janela. Lá embaixo, nos jardins do hotel, já havia uma movimentação intensa. Funcionários montavam cadeiras brancas em fileiras perfeitas, sob um arco coberto de flores que devia ter custado uma fortuna. Tecidos esvoaçantes em tons de champanhe e marfim eram amarrados em pontos estratégicos, criando um cenário de conto de fadas. Era lindo, admito. A Amanda tinha bom gosto, isso era inegável. Mas aquela beleza toda parecia vazia para mim, como se fosse uma vitrine perfeita, mas sem alma. Decidi tomar um café da manhã no quarto, evitando a possibilidade de encontrar qualquer pessoa relacionada ao casamento no restaurante do hotel. Pedi omelete, torradas e um café forte, e comi em silêncio, enquanto olhava para o oceano. A solidão daquele momento era quase terapêutica. Pelo menos ali, sozinha, eu não precisava fingir que estava tudo bem. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Rachel. Sobreviveu à noite? Preciso de sinais de vida, Dee. Sorri pela primeira vez desde que tinha chegado aos Hamptons. Rachel sempre sabia como me fazer sentir menos sozinha, mesmo à distância. Sobrevivi. Mesa 17 no canto mais distante possível da civilização, mas estou ainda de pé. A resposta dela veio imediata. Mesa 17? Que tipo de desrespeito é esse? Você devia era jogar o buquê na cara dela e ir embora. Ri baixinho. Hoje é o grande dia. Vou aguentar firme e depois dessa, nunca mais preciso ver essas pessoas. Você é muito melhor do que eu. Eu já teria causado uma cena. Forças, guerreira. Me liga quando acabar. Guardei o telefone e fui tomar banho. A água quente ajudou a aliviar parte da tensão que carregava nos ombros, mas não conseguiu apagar completamente o nó no estômago. Havia algo no ar, uma sensação estranha que eu não conseguia identificar. Talvez fosse apenas nervosismo, ou talvez fosse um pressentimento. Passei a maior parte da manhã e início da tarde no quarto, alternando entre trabalhar em alguns esboços no laptop e rolar infinitamente pelas redes sociais. Às 2:30, comecei a me arrumar. O vestido azul marinho caía bem no meu corpo, elegante sem ser chamativo. Prendi o cabelo em um coque baixo, apliquei uma maquiagem discreta e calcei os sapatos de salto médio que tinha trazido. Olhei-me no espelho e vi uma versão de mim mesma que parecia estar pronta para enfrentar o que viesse. Mas por dentro, eu ainda estava desmoronando. Desci para os jardins às 3:40. Algumas pessoas já estavam chegando, em grupos pequenos, conversando animadamente enquanto procuravam seus lugares. Observei de longe, reconhecendo alguns rostos do jantar da noite anterior, mas sem me aproximar de ninguém. Não queria conversas vazias, não queria fingir entusiasmo. As cadeiras estavam organizadas em 2 seções, separadas por um corredor central coberto por um tapete branco.
Na frente, as primeiras 5 fileiras de cada lado estavam marcadas com fitas douradas e pequenas placas que diziam reservado para a família. Obviamente, meu lugar não estava ali. Caminhei pelo corredor, passando pelas fileiras reservadas, pelas fileiras intermediárias onde os amigos próximos e colegas importantes estavam se acomodando, até chegar às últimas fileiras. E então vi. Lá no fundo, quase na última cadeira, do lado esquerdo, um pequeno cartão com o meu nome. Diana Carter. Senti o meu rosto esquentar com a humilhação. Não era possível. Eles tinham me colocado literalmente no final, como se eu fosse alguém que tinha se convidado sozinha, alguém cuja presença era tolerada, mas não desejada. Olhei ao redor, vendo casais e famílias se acomodando em lugares muito melhores, e me perguntei se a Amanda tinha feito aquilo propositalmente ou se tinha simplesmente pedido para alguém organizar os assentos por ordem de importância. De qualquer forma, a mensagem era clara. Respirei fundo e me sentei. A cadeira estava desconfortavelmente próxima de um dos alto-falantes do sistema de som e conseguia sentir o calor do sol batendo diretamente em mim, sem a proteção das árvores que cobriam as fileiras da frente. Perfeito. Absolutamente perfeito. As pessoas continuavam chegando, preenchendo os assentos. Reconheci alguns primos de Derek que eu tinha conhecido em festas de anos atrás. Eles olharam na minha direção, acenaram educadamente, mas não vieram falar comigo. Aos poucos, o jardim foi se enchendo de vozes, risadas e aquela energia pré-cerimônia que geralmente é contagiante, mas eu me sentia completamente desconectada de tudo aquilo. Foi quando eu vi o Derek. Ele apareceu ao lado do arco de flores, acompanhado do pastor e dos padrinhos. Estava impecável, em um smoking cinza escuro, o cabelo perfeitamente penteado, um sorriso nervoso no rosto. Por um instante, nossos olhos se encontraram. Ele me viu ali, no fundo, sozinha, e algo passou por sua expressão. Culpa? Remorso? Não consegui decifrar antes que ele desviasse o olhar rapidamente, como se me ver ali fosse desconfortável para encarar. A música começou a tocar. Uma versão instrumental suave de uma música clássica que eu não conseguia identificar. As damas de honra começaram a entrar, uma por uma, deslizando pelo corredor com buquês de rosas brancas e sorrisos ensaiados. Então, finalmente, todos se levantaram. Amanda apareceu no início do corredor, ao lado do pai. Ela estava deslumbrante, não havia como negar. O vestido era uma obra de arte, todo rendado e bordado, com uma cauda longa que arrastava graciosamente atrás dela. O véu cobria parcialmente o rosto dela, mas eu podia ver o sorriso de satisfação. Aquele olhar de quem sabia que todos os olhos estavam sobre ela e que tudo estava saindo exatamente como planejado. Ela caminhou lentamente, cada passo medido e teatral. Quando passou pelas primeiras fileiras, acenou discretamente para alguns convidados, trocou olhares emocionados com a mãe. O pai dela, um homem alto e imponente, caminhava ao seu lado com postura militar, orgulhoso. E então ela passou por mim. Nem olhou na minha direção, como se eu fosse invisível, como se aquele lugar no fundo fosse tão irrelevante que não merecia nem um segundo de sua atenção. Senti meu peito apertar, mas mantive o rosto neutro. Não daria a ela a satisfação de me ver abalada. A cerimônia começou com as palavras tradicionais do pastor. Ele falou sobre amor, compromisso, parceria. Falou sobre como Derek e Amanda eram um casal perfeito, destinado a construir uma vida maravilhosa juntos. Eu ouvia tudo aquilo com uma distância emocional estranha, como se estivesse assistindo a um filme em vez de vivendo aquilo. Derek e Amanda trocaram os votos. Palavras bonitas, promessas eternas, o tipo de coisa que soa linda, mas que, naquele momento, me pareciam vazias. Será que Derek realmente acreditava em tudo aquilo? Será que ele percebia o quanto tinha mudado, o quanto tinha se afastado de quem ele era? Quando chegou a hora das alianças, senti um nó na garganta.
Aquilo era real. Estava realmente acontecendo. Meu melhor amigo estava se casando com uma mulher que me desprezava e ele tinha permitido que eu fosse tratada como lixo durante todo esse processo. O pastor sorriu. Derek Sullivan, você aceita a Amanda Patterson como sua legítima esposa, para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Aceito, Derek respondeu, a voz firme. Amanda Patterson, você aceita Derek Sullivan como seu legítimo esposo, para amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Aceito, ela disse, e eu pude ouvir o triunfo em sua voz. Então, pelo poder que me foi concedido, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. O beijo foi longo, teatral, acompanhado de aplausos e assovios da plateia. Eu bati palmas mecanicamente, sentindo-me completamente fora de lugar. Era como se estivesse assistindo à celebração da minha própria irrelevância. Os noivos caminharam de volta pelo corredor, sorrindo e acenando para os convidados. Novamente, quando passaram por mim, não houve reconhecimento. Eu poderia não estar ali e nada mudaria. As pessoas começaram a se levantar, conversando animadamente enquanto se dirigiam para a área da recepção. Eu permaneci sentada por mais alguns instantes, apenas tentando processar tudo o que estava sentindo. Raiva, tristeza, decepção, tudo isso misturado numa confusão emocional que eu não sabia como lidar. Foi então que senti uma mão no meu ombro. Virei-me esperando ver algum convidado aleatório, mas quem estava ali era alguém que eu não esperava. Um homem alto, de cabelos castanhos e olhos gentis, usando um terno elegante, mas sem gravata. Ele sorriu de uma forma que pareceu genuína. Você é Diana, certa? Pisquei, confusa. Sim, sou eu. E você é... Ian Nathan Clark, ele se apresentou. Estendeu a mão, ainda processando. Desculpe, Derek nunca mencionou, não se preocupe. Eu me mudei para a Europa logo depois da formatura, então meio que perdi contato com todo mundo. Ele hesitou, então baixou a voz. Posso ser sincero com você? Acenei, curiosa. Eu vi onde te colocaram e achei completamente ridículo. Seus olhos eram sérios agora. Derek me falou muito sobre você na faculdade. Você salvou a vida dele mais de uma vez, literalmente. Colocá-la aqui no fundo bem, errado. Senti meus olhos arderem. Ouvir isso de um estranho, alguém que sequer me conhecia, foi mais confortante do que qualquer coisa que Derek tinha dito nos últimos meses. Obrigada, murmurei. Nathan olhou para a área onde a recepção estava se formando, depois voltou os olhos para mim. Tenho a sensação de que esse dia ainda vai nos surpreender, ele disse, enigmático. Vem comigo? Não vou deixar você sentar sozinha na recepção também. E pela primeira vez naquele dia horrível, eu sorri de verdade. A área da recepção era ainda mais impressionante do que os jardins da cerimônia. Um salão de festas com teto de vidro, permitindo que a luz dourada do final da tarde entrasse e criasse um ambiente quase mágico. Lustreiros de cristal pendiam do teto, refletindo pequenos pontos de luz por todo o espaço. As mesas estavam dispostas em círculos perfeitos ao redor de uma pista de dança central, cada uma decorada com centros de mesa elaborados que combinavam rosas brancas, hortênsias e velas altas. Nathan caminhou ao meu lado quando entramos no salão. Sua presença era estranhamente confortante, como se entendesse instintivamente o quão deslocada eu me sentia ali. Não fez perguntas invasivas, não tentou forçar conversas. Apenas permaneceu próximo, uma âncora silenciosa em meio àquele mar de rostos desconhecidos. Vamos encontrar nossos lugares, ele disse, pegando um dos cards do painel de disposição de mesas perto da entrada. Observei enquanto ele procurava meu nome. Diana Carter, mesa 17. Claro, mesa 17 de novo, como se o universo quisesse continuar me lembrando de onde eu estava na hierarquia daquele evento. E você? Perguntei, tentando não demonstrar o quanto aquilo me incomodava. Ele verificou o próprio card e fez uma careta. Mesa 5,
Benefícios de ter doado para a campanha política do pai da noiva há alguns anos atrás, imagino. Então ele olhou para mim com uma expressão decidida. Mas sabe de uma coisa? Vou pedir para trocarem. Não vou deixar você sentar sozinha com desconhecidos enquanto eu fico lá na frente. Nathan, você não precisa fazer isso, protestei, embora uma parte de mim estivesse desesperada pela oferta. Sério, vai ser chato. Vai ser extremamente chato, ele interrompeu, sorrindo. E, sinceramente, prefiro fazer companhia para alguém que conheça o motivo de estar aqui do que fingir interesse nas histórias de golfe do tio de alguém. Antes que eu pudesse responder, ele já estava conversando com um dos organizadores do evento, um jovem de terno preto com um tablet nas mãos. Houve uma breve discussão, algumas verificações no sistema e então o organizador acenou positivamente. Pronto, Nathan anunciou, voltando para mim. Oficialmente realocado para a mesa 17. Vamos? Caminhamos juntos até o fundo do salão. A mesa 17 estava exatamente onde eu esperava, próxima às portas da cozinha, de onde o barulho de pratos e conversas dos garçons era claramente audível. As outras mesas ao redor também eram das menos privilegiadas, ocupadas por pessoas que claramente não faziam parte do círculo íntimo dos noivos. Sentamos lado a lado. Aos poucos, os outros ocupantes da mesa começaram a chegar. O homem de TI que eu tinha conhecido no jantar da noite anterior, agora acompanhado de sua esposa. Uma mulher mais velha que se apresentou como ex-professora de piano de Amanda na infância, um casal jovem que trabalhava na mesma firma de advocacia de Amanda, mas em departamentos diferentes. Pessoas educadas, certamente, mas todas com a mesma expressão de quem sabia que tinham sido colocadas ali porque não eram importantes o suficiente para estar em outro lugar. Então, a esposa do homem de TI começou, tentando puxar conversa enquanto os garçons serviam água com gelo e limão. Como vocês conhecem os noivos? Foi uma pergunta inocente, mas que me atingiu como um tapa. Como eu explicaria? Sou a melhor amiga do noivo que foi rebaixada a convidada de última categoria? Obviamente não. Derek e eu estudamos juntos. Respondi simplesmente, mantendo o tom neutro. Nathan percebeu meu desconforto e complementou. Eu também. Éramos bem próximos na faculdade. A conversa seguiu em tópicos superficiais enquanto esperávamos o início do jantar. O som do DJ começou a tocar música ambiente e os convidados das mesas mais privilegiadas riam alto, claramente já em sua segunda ou terceira taça de champanhe. Da nossa posição, conseguíamos ver a mesa principal onde Derek e Amanda estavam sentados, rodeados pelos pais e padrinhos. Todos pareciam radiantes, imersos em suas próprias celebrações. Foi quando Amanda se levantou para fazer o primeiro brinde da noite. O salão silenciou gradualmente à medida que ela batia levemente uma colher contra a taça de cristal. Os holofotes se voltaram para ela e Amanda se posicionou com a postura perfeita de quem estava acostumada a comandar a atenção de uma sala inteira. Boa noite a todos! Sua voz ecoou pelo sistema de som, clara e confiante. Derek e eu queremos agradecer imensamente a presença de cada um de vocês nesse dia tão especial. Este casamento é a realização de um sonho, e poder compartilhá-lo com as pessoas que realmente importam em nossas vidas torna tudo ainda mais significativo. As pessoas que realmente importam. Olhei ao redor da minha mesa. Será que Amanda sequer sabia os nossos nomes? Será que tinha noção de quem era cada pessoa que tinha convidado ou simplesmente delegou a tarefa a algum organizador de eventos? Quero fazer um agradecimento especial, Amanda continuou, seu sorriso se ampliando. A minha mãe Carolyn por transformar minha visão em realidade, ao meu pai Richard por sempre me apoiar em tudo, e é claro, aos nossos queridos padrinhos que estiveram ao nosso lado durante toda essa jornada. Ela nomeou cada um dos padrinhos, um por um, enquanto eles se levantavam e acenavam para o salão sob aplausos educados. Primos, irmãos, amigos de longa data da família, mas nenhuma menção a mim. Nenhum reconhecimento de que Derek tinha outras pessoas importantes em sua vida além daquele círculo seleto. Senti Nathan me olhando de soslaio, mas mantive meu rosto impassível.
Não daria a ninguém a satisfação de me ver desmoronar. O jantar foi servido em etapas elaboradas: entrada de salmão defumado com alcaparras, sopa de abóbora com trufas, prato principal de filé mignon com purê de batata doce e aspargos grelhados. Cada prato era uma obra de arte gastronômica, mas eu mal conseguia sentir o gosto de nada. A comida descia como papelão, minha garganta apertada demais pela mistura de emoções que eu lutava para conter. "Você tá bem?" Nathan perguntou baixinho, inclinando-se em minha direção para que só eu ouvisse. "Sinceramente, não", admiti, surpresa com a minha própria honestidade. "Mas vou sobreviver. Sempre sobrevivo." Ele assentiu, compreensivo. "O Derek é um idiota." Deixei escapar uma risada curta, quase sem humor. "Não discordo." "Vocês eram próximos?" Ele perguntou, genuinamente curioso. "Éramos." Respondi, a voz mais baixo agora. Ele era meu melhor amigo, ou pelo menos eu achava que era. Mas as pessoas mudam, eu acho. Ou talvez elas apenas mostrem quem realmente são quando encontram alguém que consideram mais importante. Nathan ficou em silêncio por um momento, processando minhas palavras. Depois ele disse algo que me pegou de surpresa. "Sabe, quando Derek me convidou para esse casamento, ele mencionou você. Disse que você provavelmente estaria aqui, mas que as coisas tinham ficado complicadas entre vocês por causa de Amanda." Virei-me para encará-lo. "Complicadas?" Ele usou essa palavra? Usou, mas pelo tom de voz dele, deu para perceber que não era bem assim. Parecia culpado. Como se soubesse que estava fazendo algo errado, mas não tivesse coragem de admitir. A informação me atingiu de forma estranha. Então Derek sabia. Sabia que estava me machucando. Sabia que estava permitindo que Amanda me humilhasse, mas escolheu não fazer nada a respeito. De certa forma, isso era ainda pior do que se ele fosse completamente alheio. "Ele fez a escolha dele", murmurei, mais para mim mesma do que para Nathan. A sobremesa chegou, um bolo individual de chocolate com sorvete de baunilha e calda de framboesa, mas eu mal toquei no prato. Minha atenção estava voltada para a mesa principal, onde Derek se levantava agora, microfone na mão, preparando-se para fazer seu próprio discurso. O salão voltou a silenciar. Todos os olhos se voltaram para ele. Derek limpou a garganta, visivelmente nervoso, o que era estranho para alguém que costumava ser tão eloquente. "Boa noite a todos", ele começou, sua voz um pouco trêmula. Bem, não sou muito bom com palavras em momentos como este, mas vou tentar." Houve algumas risadas educadas da plateia. Derek sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Ele olhou para Amanda, que estava ao seu lado com uma expressão expectante, então seu olhar vagou pelo salão. E então, por uma fração de segundo, seus olhos encontraram os meus. O que vi ali me chocou. Não era felicidade. Não era a alegria despreocupada de um homem recém-casado. Era algo mais profundo, mais sombrio. Arrependimento? Medo? Não consegui decifrar antes que ele desviasse o olhar rapidamente. "Quero agradecer a todos que viajaram de longe para estar aqui. Este dia significa muito para nós, para mim e para Amanda." Ele fez uma pausa e naquele momento algo no ar mudou. Havia uma tensão que não estava lá antes. Algo não dito pairando sobre o salão como uma nuvem de tempestade prestes a estourar. Mas antes de continuarmos com a festa, Derek disse, e sua voz agora estava estranhamente firme, quase dura, "há algo que eu preciso fazer. Algo que deveria ter feito há muito tempo." Amanda franziu a testa, claramente confusa. Os convidados trocaram olhares incertos. E eu, sentada lá no fundo da mesa 17, senti meu coração acelerar. Derek colocou a taça de champanhe sobre a mesa e deu um passo para frente, afastando-se ligeiramente de Amanda. O microfone ainda estava em sua mão, e quando ele voltou a falar, cada palavra ecoou pelo salão com uma clareza perturbadora. "Alguém aqui hoje que deveria estar em um lugar de honra.
alguém que foi extremamente importante na minha vida, mas que eu permiti que fosse tratada como se não importasse. O silêncio no salão era absoluto. Até mesmo o barulho da cozinha havia cessado. Todos estavam olhando para Derek, tentando entender o que estava acontecendo. E então, ele disse meu nome. Diana Carter. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Diana Carter. Meu nome ecoou pelo salão como um trovão em meio ao silêncio absoluto. Cada cabeça se virou, centenas de olhos procurando, vasculhando as mesas até me encontrarem ali, no fundo. Senti o calor subir pelo meu rosto, o meu coração batendo tão forte que parecia que todos podiam ouvi-lo. Ao meu lado, Nathan me deu um leve toque no braço, um gesto de encorajamento silencioso. Derek ainda estava de pé na mesa principal, o microfone firme em sua mão. Amanda, ao seu lado, tinha uma expressão que oscilava entre confusão e algo perigosamente próximo de fúria contida. Caroline, a mãe dela, sussurrava algo urgente para o marido, mas Derek não se movia. Seus olhos estavam fixos em mim, e havia algo neles que eu não conseguia decifrar completamente. Determinação? Remorso? Talvez os dois. Diana, ele repetiu, e desta vez sua voz estava mais forte, mais firme. Você poderia vir aqui na frente, por favor? O silêncio se transformou em murmúrios baixos. Os convidados começaram a cochichar entre si, claramente sem entender o que estava acontecendo. Eu também não entendia. Minha mente girava em círculos, tentando processar o que Derek estava fazendo, por que estava me chamando daquela forma, na frente de todos. Vai, Nathan sussurrou ao meu lado. Seja lá o que ele for fazer, você merece ouvir. Respirei fundo, tentando acalmar os nervos que pareciam estar em chamas. Minhas pernas tremiam quando me levantei e por um instante temi que fossem ceder sobre meu peso. Mas me forcei a dar o primeiro passo, depois o segundo, e então estava caminhando pelo corredor entre as mesas, sentindo cada olhar sobre mim como um peso físico. A caminhada pareceu durar uma eternidade. Passei pelas mesas intermediárias, onde rostos conhecidos me observavam com expressões que variavam entre curiosidade e desconforto. Passei pelas mesas da família, onde os primos de Derek me encaravam sem esconder a surpresa. E, finalmente, cheguei à área central, próxima à mesa principal, onde Derek estava me esperando. Ele estendeu a mão livre em minha direção, e hesitei apenas um segundo para aceitá-la. Sua palma estava suada, tremendo levemente, e quando nossos olhos se encontraram de perto, vi algo que me chocou. Lágrimas. Derek estava à beira de chorar. Obrigado por vir até aqui, ele disse baixinho, só para mim, antes de se virar novamente para o salão. Amanda havia se levantado agora, sua postura rígida, os lábios pressionados em uma linha fina. Ela olhou para mim com uma expressão que poderia congelar o inferno, mas Derek colocou a mão livre no braço dela em um gesto que dizia, claramente, não agora. Quero que todos saibam quem é esta mulher ao meu lado, não apenas mais uma convidada como a disposição de mesas pode ter sugerido. Diana Carter é a pessoa que salvou minha vida, literalmente. Os murmúrios aumentaram de volume. Senti meu rosto queimar ainda mais. Derek apertou minha mão como se pedisse que eu ficasse, que aguentasse só mais um pouco. Quando estávamos na faculdade, eu passei por um período muito difícil. Muitos de vocês não sabem disso, mas eu lutei contra a depressão severa no segundo ano. Reprovei em matérias fundamentais, pensei em desistir do curso, cheguei a considerar coisas, enfim, piores. O salão estava em silêncio total agora. Até mesmo a Amanda parecia ter congelado, sua expressão ainda ilegível. Houve uma noite específica, Derek disse, sua voz quebrando. Uma noite em que eu estava no topo de um prédio da universidade, pronto para pular. Eu tinha escrito cartas de despedida, tinha me convencido de que o mundo seria melhor sem mim. E então Diana apareceu. Senti lágrimas queimarem nos próprios olhos. Eu me lembrava daquela noite. Lembrava do pânico que senti quando percebi onde Derek estava.
do desespero enquanto corria até o telhado, das horas que passei conversando com ele, segurando sua mão, implorando para que ele não desistisse. Ela ficou comigo a noite inteira, Derek continuou, e agora as lágrimas realmente desciam por seu rosto. Não me julgou, não me disse que eu estava sendo dramático ou fraco, apenas ficou ali, me lembrando de que eu tinha valor, que tinha futuro, que era amado. Ela salvou a minha vida naquela noite, e continuou salvando nos dias, semanas e meses que se seguiram. Olhei ao redor do salão. Muitas pessoas estavam visivelmente emocionadas. Algumas mulheres enxugavam lágrimas discretamente. Outros olhavam para Derek com uma expressão de choque e compaixão. E então meus olhos encontraram os de Amanda. Ela não estava chorando. Ela não parecia emocionada. Parecia, na verdade, irritada. Como se Derek tivesse acabado de cometer algum tipo de traição ao expor algo tão pessoal, algo que não se encaixava na narrativa perfeita que ela tinha construído. Depois disso, Derek continuou, Diana nunca me abandonou. Quando eu reprovei em cálculo, ela passou noites estudando comigo. Quando eu quase desisti da engenharia, ela me convenceu a tentar mais uma vez. Quando consegui meu primeiro emprego, ela foi a primeira pessoa que eu liguei. Ela esteve lá em cada momento importante da minha vida, em todos eles. Ele fez uma pausa, limpando as lágrimas com o dorso da mão, mas sem soltar a minha. E então, eu cometi o maior erro da minha vida, ele disse, sua voz carregada de arrependimento. Eu permiti que alguém diminuísse a importância dela, permiti que ela fosse colocada em último lugar, tratada como se não importasse, como se anos de amizade e lealdade não significassem nada. E eu fiz isso porque eu estava com medo. Medo de confrontar, medo de desagradar, medo de admitir que eu estava errado. Amanda deu um passo à frente, sua voz saindo baixa, mas cortante. Derek, o que você está fazendo? Ele olhou para ela e, pela primeira vez desde que eu conhecia Derek, vi algo que nunca tinha visto antes nos olhos dele quando olhava para Amanda. Decepção. Estou fazendo o que deveria ter feito há meses, ele respondeu calmamente. Estou reconhecendo uma injustiça. Voltou-se para mim e dessa vez sua expressão era de súplica pura. Diana, eu sinto muito por ter permitido que você fosse tratada daquela forma. Sinto muito por não ter te defendido quando deveria. Sinto muito por ter te colocado em último lugar, quando você sempre me colocou em primeiro. Eu não conseguia falar. As lágrimas agora corriam livremente pelo meu rosto, e tudo o que conseguia fazer era olhar para o homem que tinha sido meu melhor amigo e tentar processar o que estava acontecendo. Derek soltou minha mão e se virou para o salão inteiro. Diana Carter merecia estar ao meu lado neste casamento como minha madrinha de honra. Merecia ser reconhecida, celebrada, colocada em um lugar de destaque. Em vez disso, eu a coloquei no fundo, longe de tudo, como se ela fosse insignificante. E isso foi indesculpável. Os murmúrios no salão eram uma cacofonia agora. Algumas pessoas acenavam concordando, outros pareciam desconfortáveis, e Amanda parecia prestes a explodir. Então, diante de todos aqui, eu quero agradecer publicamente a Diana Carter por me salvar, por ser minha amiga quando eu mais precisava, por nunca ter desistido de mim, mesmo quando eu desisti de mim mesmo, e por estar aqui hoje apesar de tudo. Ele se virou para mim novamente, e dessa vez, seu sorriso era genuíno, quebrado, mas genuíno. Você é uma das pessoas mais importantes da minha vida, Dai, e eu sinto muito por ter demorado tanto tempo para dizer isso em voz alta. O salão explodiu em aplausos. Não todos. Alguns convidados permaneceram em silêncio, claramente confusos ou incomodados com a situação. Mas a maioria aplaudia. Alguns até se levantavam, e senti uma onda de emoção me atingir com tanta força que quase me derrubou. Nathan estava de pé na mesa 17, aplaudindo com um sorriso enorme no rosto. A ex-professora de piano ao lado dele enxugava lágrimas. Até alguns dos primos de Derek pareciam genuinamente tocados. Mas Amanda não aplaudia. Ela estava parada ali,
os braços cruzados, o rosto uma máscara de fúria contida. Quando os aplausos finalmente diminuíram, ela pegou o microfone da mão de Derek com um movimento brusco. Que momento tocante! Ela disse, sua voz gelada apesar do sorriso forçado. Derek certamente sabe como criar um drama em um momento que deveria ser sobre nós. Derek franziu a testa. Amanda? Não, ela o interrompeu, sua voz agora mais alta. Você teve seu momento, agora eu vou ter o meu. Ela se virou para mim e o olhar que me lançou era veneno puro. Diana, é claro que apreciamos tudo o que você fez por Derek no passado, mas este é o nosso dia, o nosso casamento, e transformá-lo em um momento para reconhecer amizades antigas é francamente inapropriado. O salão ficou tenso novamente. Os convidados trocavam olhares incomodados, sem saber para onde olhar. Este casamento, continuou Amanda, sua voz tremendo levemente de raiva mal contida, foi planejado minuciosamente. Cada detalhe, cada pessoa, cada momento foi cuidadosamente pensado para ser perfeito. E Derek acabou de jogar tudo isso pela janela para fazer um discurso sentimentalista sobre a mulher que salvou a minha vida. Derek a interrompeu, sua voz firme agora. Sim, Amanda, foi exatamente isso que eu fiz. E se isso te incomoda, então talvez precisemos ter uma conversa muito séria sobre o que realmente importa. O choque no rosto de Amanda era visível. Claramente ela não esperava que Derek a confrontasse daquela forma, especialmente não na frente de todos os convidados. Carolyn, a mãe de Amanda, levantou-se rapidamente tentando intervir. Derek, querido, talvez seja melhor continuarmos esta conversa em particular. Não, Derek disse, surpreendendo a todos, incluindo a mim. Não, chega de conversas em particular. Chega de esconder. Chega de fingir que está tudo bem quando não está. Ele olhou para mim novamente, e desta vez havia algo diferente em sua expressão, uma leveza que não estava lá antes, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Diana, ele disse, sua voz mais suave agora. Obrigado por vir. Obrigado por estar aqui. E obrigado por ser você. Eu ainda não conseguia falar. Tudo o que consegui fazer foi acenar, as lágrimas ainda escorrendo, o coração batendo descontroladamente. Mas pela primeira vez naquele fim de semana horrível, eu não me sentia pequena. Não me sentia invisível. Eu me sentia vista. Finalmente vista. E aquilo, percebi, era tudo o que eu sempre quis. O silêncio que se seguiu ao reconhecimento de Derek era denso, quase sufocante. Era o tipo de silêncio que vem depois de uma bomba explodir, quando todos ainda estão tentando processar o que acabou de acontecer. Eu permaneci ali, de pé ao lado de Derek, sentindo-me exposta e estranhamente protegida ao mesmo tempo. Centenas de olhos ainda estavam sobre mim, mas agora com um peso diferente. Não era mais julgamento ou curiosidade, era reconhecimento. Amanda ainda segurava o microfone, seus dedos brancos de tanta força. Seu rosto havia perdido a composição perfeita que mantinha desde o início do dia. As bochechas estavam coradas, não de felicidade, mas de raiva mal contida. Ela olhou para Derek, depois para mim, e então para os convidados, que observavam a cena se desenrolar como se fosse um drama televisivo. Todos vocês, ela começou, sua voz tremendo, mas tentando manter um tom de controle, devem estar se perguntando o que está acontecendo. Eu também estou. Este deveria ser o dia mais feliz da minha vida e está sendo transformado em... isso. Ela apontou vagamente na minha direção, como se eu fosse um objeto inconveniente que tivesse aparecido no lugar errado. Derek deu um passo à frente. Amanda, por favor. Não, Derek, ela o cortou, virando-se bruscamente para ele. Você quis fazer isso publicamente, então vamos fazer publicamente. Você acha que foi apropriado usar nosso casamento, nosso dia, para fazer um discurso dramático sobre sua antiga melhor amiga? Sobre alguém que claramente não se encaixa nas nossas vidas agora? A forma como ela disse antiga melhor amiga era carregada de desdém,
como se a amizade estivesse em prazo de validade e a minha já tivesse expirado há muito tempo. Diana sempre fez parte da minha vida, Derek respondeu, sua voz firme, mas controlada. E se você não consegue entender ou respeitar isso, então talvez tenhamos um problema muito maior do que eu imaginava. Um murmúrio coletivo percorreu o salão. Alguns convidados começaram a se mexer desconfortavelmente em suas cadeiras. A mãe de Amanda, Carolyn, levantou-se novamente, sua expressão oscilando entre choque e indignação. Derek Sullivan, você está fazendo um espetáculo vergonhoso no casamento da minha filha. Se tem problemas para resolver, isso deveria ser feito em particular, não na frente de todos os nossos amigos e familiares. Derek virou-se para ela, e pela primeira vez vi algo que nunca tinha visto nele antes, confrontação direta com a família de Amanda. Durante todo o tempo que o conheci, ele sempre evitou conflitos, sempre tentou apaziguar, sempre cedia, mas agora havia uma linha que tinha sido cruzada. Com todo o respeito, Carolyn, este é o meu casamento também. E se eu não disser isso agora, diante de todos, vou carregar essa culpa para o resto da minha vida. Diana merecia melhor. Ela sempre mereceu melhor do que a forma como ela foi tratada. Senti minha garganta apertar novamente. Ver Derek finalmente se posicionando, finalmente dizendo as coisas que deveriam ter sido ditas há meses, era ao mesmo tempo libertador e doloroso. Parte de mim queria abraçá-lo e agradecer. Outra parte queria gritar com ele por ter demorado tanto tempo, por ter permitido que as coisas chegassem àquele ponto. Isso é ridículo! Amanda soltou o microfone sobre a mesa com força, o barulho ecoando pelo salão. Absolutamente ridículo! Você está arruinando tudo por causa de uma amizade da faculdade que claramente já passou do seu tempo. Diana salvou a minha vida. Derek elevou a voz pela primeira vez e o salão inteiro pareceu recuar com a intensidade da sua emoção. Quando eu estava no fundo do poço, quando eu estava pronto para desistir de tudo, Diana foi quem me segurou. Não minha família, não outros amigos. Ela. E você quer que eu simplesmente ignore isso? Que eu trate ela como se ela fosse insignificante? Eu quero que você entenda prioridades, Derek. Você não está mais na faculdade. Você é um homem-marido agora, ou pelo menos deveria ser. E homens-maridos constroem novas vidas, novas prioridades. Eles deixam o passado no passado. Diana não é o passado. Ela é uma amiga, uma verdadeira amiga. E se você não consegue fazer espaço para as pessoas que são importantes para mim, então o que isso diz sobre o nosso futuro juntos? A pergunta pairou no ar, como uma ameaça. Vi Amanda engolir seco, sua confiança começando a rachar. Ela não esperava que Derek a confrontasse daquela forma, muito menos na frente de todos. A mãe dela parecia em estado de choque, e o pai deles, Richard, que até então permanecera sentado em silêncio, levantou-se com uma expressão severa. Acho que melhor todos nós fazermos uma pausa. Claramente há tensões que precisam ser resolvidas, mas este não é o momento nem o lugar. Derek olhou para ele, depois para Amanda, depois para mim. Seus olhos estavam vermelhos, inchados de tanto chorar, mas havia uma determinação neles que eu reconhecia. Era o mesmo olhar que ele tinha quando decidia enfrentar algo difícil, quando finalmente encontrava coragem para fazer o que era certo. Tem razão, Derek disse, para surpresa de todos. Este não é o momento. Amanda, precisamos conversar. A sós. Amanda olhou ao redor do salão, claramente consciente de que todos os olhos estavam sobre ela. Sua expressão era uma mistura de humilhação e fúria, mas ela assentiu rigidamente. Sim, precisamos. Derek virou-se para mim e sua expressão suavizou. Diana, me desculpe por tudo isso. Eu não queria criar esse caos, mas eu precisava que você soubesse o quanto você significa para mim, o quanto você sempre significou. Consegui finalmente encontrar minha voz, embora saísse trêmula. Derek, você não precisa. Preciso sim, ele interrompeu gentilmente. E deveria ter feito isso há muito tempo. Ele apertou minha mão mais uma vez, um gesto rápido, mas significativo.
e então seguiu Amanda em direção a uma porta lateral que levava a uma área privada do hotel. Caroline e Richard o seguiram, e de repente eu estava sozinha na frente de todos, sem saber o que fazer ou para onde ir. Foi Nathan quem me salvou. Ele apareceu ao meu lado em segundos, colocando a mão nas minhas costas de forma confortante. Vem, ele disse baixinho, vamos sair daqui. Deixei que ele me guiasse de volta para a mesa 17, meus passos automáticos, minha mente ainda girando, tentando processar tudo o que tinha acabado de acontecer. O salão havia explodido em conversas. Agora todo mundo comentando sobre o drama que tinham acabado de testemunhar. Alguns pareciam escandalizados, outros pareciam genuinamente tocados, e outros ainda pareciam apenas aliviados por terem algo interessante para comentar. Sentei-me na cadeira, e Nathan se sentou ao meu lado. Os outros ocupantes da mesa nos olhavam com expressões que variavam de curiosidade a compaixão. Isso foi intenso, a esposa do homem de TI murmurou com os olhos arregalados. Foi corajoso. Aquele jovem claramente carregava isso há muito tempo. Às vezes é preciso um momento público para finalmente libertar o que está preso dentro. Nathan pegou um copo de água e me ofereceu. Bebe, você precisa. Peguei o copo com mãos trêmulas e bebi, a água gelada ajudando um pouco a acalmar o fogo que queimava na minha garganta. Olhei ao redor do salão, vendo os grupos de pessoas conversando animadamente, gesticulando, claramente dissecando cada palavra que Derek tinha dito. O que eu faço agora? Perguntei a Nathan, minha voz saindo mais fraca do que eu gostaria. Ele pensou por um momento. Sinceramente, acho que você espera. Veja o que acontece entre eles. Mas, Diana, ele olhou diretamente para os meus olhos. Não importa o que aconteça, você já ganhou algo hoje. Ganhou? Minha voz estava carregada de dúvida. Ganhou. Você foi reconhecida. Na frente de todos, Derek disse a verdade sobre quem você é e o que você significa. E não importa como isso termine, ninguém aqui vai esquecer disso. Suas palavras fizeram sentido, mas eu ainda sentia um vazio no peito, porque apesar do reconhecimento, apesar das palavras bonitas e do momento catártico, a verdade era que Derek tinha se casado com Amanda. Ele tinha escolhido ela, e agora, depois de todo esse drama, o que restava? Passaram-se 15 minutos, depois 20. A recepção continuava, mas num estado estranho de suspensão. O DJ tentou colocar música, mas o volume estava baixo, respeitoso. Os garçons serviam bebidas, mas as conversas eram sussurradas. Era como se todos estivessem esperando pelo próximo ato de um drama que não tinha um roteiro. Então, finalmente, a porta lateral se abriu. Derek saiu primeiro. Seu rosto estava vermelho, os olhos ainda mais inchados do que antes. Ele havia claramente chorado mais ainda. Atrás dele, Amanda emergiu com a expressão cuidadosamente neutra, mas os olhos denunciando a tempestade emocional pela qual tinha passado. Caroline vinha logo atrás, com o rosto tenso, e Richard fechava a procissão com uma expressão sombria. Derek caminhou até o centro do salão, os convidados silenciaram instantaneamente, todos os olhos voltados para ele. Ele pegou o microfone que ainda estava sobre a mesa principal, limpou a garganta e falou. Peço desculpas pelo constrangimento. Este não era o plano para hoje. Mas às vezes a vida nos força a confrontar verdades que temos evitado por muito tempo. Ele fez uma pausa, olhando para Amanda, que permanecia a alguns metros de distância, com os braços cruzados. Amanda e eu conversamos, e decidimos que precisamos de um tempo para repensar algumas coisas. Um choque coletivo percorreu o salão. Murmúrios explodiram em todos os cantos. Repensar algumas coisas em um casamento não significava nada de bom. Isso não significa que estamos desistindo, Derek acrescentou rapidamente, embora sua voz não soasse muito convincente. Apenas significa que temos questões sérias para resolver antes de prosseguirmos. Questões que claramente não foram resolvidas antes de chegarmos a este ponto. Amanda não disse nada. Apenas olhou para o chão com a mandíbula apertada. A recepção vai continuar, Derek disse, parecendo exausto. Para aqueles que quiserem ficar, sintam-se à vontade,
Para aqueles que preferirem ir, entendemos completamente. Mas de qualquer forma, obrigado pela presença de todos. Ele colocou o microfone de volta na mesa e, sem olhar para ninguém, caminhou em direção à saída do salão. Amanda hesitou, olhou para a mãe, que fez um gesto para que ela seguisse Derek, então ela também saiu. O salão explodiu. Conversas altas, exclamações de choque, pessoas pegando seus telefones para certamente espalhar a notícia do casamento mais dramático do ano. Alguns convidados começaram a se levantar, pegando suas bolsas e calças, claramente decidindo que já tinham visto o bastante. Nathan olhou para mim. E agora? Olhei para a porta por onde Derek tinha desaparecido, depois para o salão em caos ao meu redor e finalmente para Nathan. Agora, eu disse, sentindo uma estranha mistura de alívio e tristeza, eu finalmente posso ir para casa. 3 semanas se passaram desde aquele casamento caótico nos Hamptons. 3 semanas desde que vi Derek fazer algo que nunca pensei que ele faria: confrontar publicamente a mulher com quem havia acabado de se casar e admitir que tinha cometido erros graves. 3 semanas, desde que senti pela primeira vez em meses que minha existência realmente importava para alguém além de mim mesma. Os dias seguintes ao casamento foram uma confusão de emoções. Voltei para Brooklyn naquela mesma noite, recusando educadamente a oferta de Nathan de me acompanhar. Precisava de tempo sozinha, tempo para processar tudo o que havia acontecido. Rachel apareceu na minha porta às 9 da manhã seguinte com café, donuts e uma expressão que dizia claramente: "Conte tudo agora." E eu contei. Cada detalhe: a humilhação da mesa 17, o discurso de Derek, o confronto com Amanda, o anúncio chocante de que o casamento estava em crise antes mesmo de começar de verdade. Rachel me ouviu com uma mistura de incredulidade e satisfação vingativa. "Eu sabia", ela disse, mordendo um donut de chocolate. "Eu sabia que aquela mulher era problema, mas nunca imaginei que Derek teria coragem de fazer o que fez." "Eu também não imaginei", admiti, enrolada no cobertor do sofá. Parte de mim ainda não acredita que aconteceu. Nos dias seguintes, meu telefone explodiu. Mensagens de pessoas que estavam no casamento, algumas me parabenizando por finalmente ser reconhecida, outras claramente apenas querendo fofoca de primeira mão. Ignorei a maioria. Não estava com energia para dissecar aquele dia repetidamente com pessoas que mal me conheciam. Mas houve uma mensagem que não ignorei. Era de Derek. "Eu sei que você provavelmente não quer falar comigo agora, e eu entendo. Mas, quando você estiver pronta, eu gostaria de conversar. De verdade, conversar. Não pelo telefone, pessoalmente. Você merece explicações que eu deveria ter dado há muito tempo. Desculpa por tudo. Derek." Olhei para aquela mensagem por dias. Lia e relia, tentando decidir se queria mesmo ter essa conversa. Parte de mim queria simplesmente seguir em frente, deixar Derek e todo aquele drama para trás. Mas outra parte, a parte que ainda lembrava das noites estudando juntos, das risadas compartilhadas, do momento no telhado quando segurei sua mão e o convenci a não pular, essa parte precisava de encerramento. Foi Nathan quem me ajudou a tomar a decisão. Tínhamos trocado algumas mensagens desde o casamento, conversas leves sobre trabalho e vida em geral. Ele era fácil de conversar, sem pressão, sem drama. Quando mencionei a mensagem de Derek, sua resposta foi simples e direta. "Você não precisa perdoá-lo, mas talvez precise ouvir o que ele tem a dizer. Não por ele, mas por você, para que possa virar essa página de verdade." Ele tinha razão. Então, 2 semanas e meia depois do casamento, respondi a Derek. "Café. Terça-feira. Aquele lugar perto da universidade que a gente costumava ir. 12h." A resposta veio em segundos. "Estarei lá." A cafeteria não tinha mudado nada desde nossos dias de faculdade. Ainda tinha as mesmas mesas de madeira raspadas, o mesmo cheiro de café forte e pães frescos, o mesmo quadro negro na parede com piadas ruins escritas a giz.
Cheguei 10 minutos antecipada, nervosa de uma forma que não esperava estar. Pedi um cappuccino e me sentei numa mesa no canto, de onde podia ver a porta. Derek chegou exatamente ao meio-dia. Ele estava diferente, mais magro talvez, com olhares profundos e o cabelo menos arrumado do que normalmente mantinha. Usava jeans e uma camiseta simples, nada parecido com os turnos impecáveis que usava ultimamente. Quando nossos olhos se encontraram, vi nele algo que não via há meses: vulnerabilidade real. Ele se aproximou devagar, como se tivesse medo de que eu fosse me levantar e sair a qualquer momento. Sentou-se na cadeira à minha frente, pediu um café preto quando a garçonete passou, e então ficamos ali, em silêncio, por um longo momento. Obrigado por vir, ele disse, finalmente, sua voz baixa. Não tenho certeza do porquê eu vim, mas estou aqui. Derek assentiu, passando as mãos pelo rosto em um gesto de exaustão. Eu estraguei todo, Di. Estraguei de todas as formas possíveis. Sim, estragou, concordei, sem suavizar. Não via razão para mentir ou pretender que estava tudo bem. Ele deu uma risada curta, sem humor. Eu mereço isso. Mereço muito pior, na verdade. Ele pausou, olhando para as mãos. A Amanda e eu terminamos, oficialmente, há 4 dias. Senti um aperto no peito, mas não de tristeza. Era algo mais complexo. Sinto muito, murmurei, porque parecia a coisa certa a dizer, mesmo que não tivesse certeza se realmente sentia. Não sinta, Derek disse, erguendo os olhos para me carar. Foi a decisão certa. Deveria ter sido feita há muito tempo, antes do casamento. Antes do noivado, provavelmente. Mas eu estava com medo. Medo de quê? De decepcionar as pessoas, de admitir que tinha cometido um erro, de perder a vida perfeita que a Amanda representava. Ele fez aspas com os dedos na palavra perfeita. Ela vinha de uma família influente, tinha a carreira brilhante, a aparência impecável. No papel era tudo que eu deveria querer, mas na realidade... Na realidade você era infeliz, completei. Eu era miserável. Ele admitiu, e vi lágrimas se formarem nos seus olhos. E o pior é que eu sabia há meses, mas continuei seguindo em frente porque já tinha ido longe demais para voltar atrás. Ou pelo menos era o que eu dizia a mim mesmo. Tomei um gole do meu cappuccino, deixando que o silêncio se estendesse. Derek precisava falar, e eu precisava ouvir. Quando comecei a planejar o casamento, ele continuou, eu ainda achava que as coisas podiam melhorar, que talvez depois de casados Amanda relaxaria, seria menos controladora, menos ela. Mas aí você foi sistematicamente excluída de tudo, e eu deixei acontecer. Por quê? A pergunta saiu mais ríspida do que eu pretendia. Por que você deixou o Derek? Você sabia o que estava acontecendo. Sabia como eu estava me sentindo. Porque era mais fácil, ele admitiu, e a vergonha em sua voz era palpável. Era mais fácil deixar Amanda ter o que queria, evitar o conflito, fingir que não era tão grave assim. Cada vez que eu pensava em confrontá-la, ela tinha um argumento pronto. É o meu dia especial. Você não entende como essas coisas funcionam. A Diana vai entender, ela é sua amiga. E eu acreditava, ou me convencia a acreditar. Mas no casamento, eu disse, algo mudou. Derek assentiu, limpando os olhos com o dorso da mão. Ver você sentada lá no fundo, sozinha, como se fosse uma intrusa no meu próprio casamento, foi como um soco no estômago. E então, durante a cerimônia, eu olhei para Amanda e me perguntei, eu realmente quero passar o resto da minha vida com alguém que trata as pessoas que eu amo dessa forma? E a resposta foi não. A resposta foi não, ele confirmou. Mas eu já estava ali na frente de todos, fazendo votos, e pensei, se eu não disser algo agora, se eu não reconhecer o que você fez por mim, o quanto você significa,
Vou carregar esse arrependimento para sempre. Senti minhas próprias lágrimas ameaçarem cair. Você me humilhou por meses, Derek. Me fez sentir pequena, invisível, como se nossa amizade não valesse nada. Eu sei, e sinto muito. Não há desculpa para o que fiz. Não há desculpa por ter permitido que você fosse tratada daquela forma. Ele estendeu a mão sobre a mesa, mas não me tocou, apenas a deixou ali, uma oferta. Eu não espero que você me perdoe. Não agora, talvez nunca, mas eu precisava que você soubesse que eu entendo a gravidade do que fiz e que, apesar de tudo, você ainda é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Olhei para a mão dele, depois para o seu rosto. Vi o Derek que eu conhecia, meu melhor amigo, a pessoa que ria das minhas piadas ruins e me ligava no meio da noite quando precisava desabafar. Mas também vi o Derek que tinha me magoado, que tinha escolhido a aprovação de outros sobre nossa amizade, que tinha deixado meses passarem sem fazer nada. Eu não sei se consigo voltar ao que éramos antes. Muita coisa aconteceu. Muita mágoa. Eu entendo, Derek disse, baixando a mão. E não estou pedindo isso. Só estou pedindo uma chance de, talvez, com o tempo, reconstruir algo. Não o que tínhamos antes, mas algo novo. Algo baseado em honestidade e respeito de verdade. Respirei fundo, sentindo o peso de meses de dor começando a aliviar, mesmo que um pouco. Vai levar tempo. Eu tenho tempo, ele disse, um pequeno sorriso triste aparecendo em seu rosto. E, desta vez, eu vou fazer por merecer. Ficamos na cafeteria por mais 1 hora. A conversa fluiu mais facilmente depois disso, embora ainda houvesse momentos de tensão e desconforto. Derek me contou sobre a conversa que teve com Amanda depois do casamento, como ela o acusou de arruinar o dia mais importante dela, como ele finalmente teve coragem de dizer que não podia continuar em um relacionamento onde as pessoas que amava eram tratadas como descartáveis. Contei a ele sobre meu trabalho, sobre os projetos que tinha assumido, sobre Rachel e como ela tinha sido meu apoio durante tudo isso. Mencionei Nathan e vi um brilho de curiosidade nos olhos de Derek. Nathan Clark? Ele perguntou. Ele é um bom cara, honesto, leal. Vocês dois deveriam jantar juntos algum dia. E a primeira risada genuína que compartilhávamos em meses. Tentando fazer de cupido agora? Talvez, ele admitiu, sorrindo de verdade agora. Você merece alguém que te valorize, alguém que te coloque em primeiro lugar. Quando finalmente nos despedimos do lado de fora da cafeteria, houve um abraço hesitante. Não era como os abraços de antes, fáceis e calorosos. Era cuidadoso, quase frágil, como se ambos soubéssemos que estávamos reconstruindo algo delicado. Obrigado por vir, Derek disse novamente. Obrigada por finalmente falar a verdade, respondi. Nos afastamos em direções diferentes e enquanto caminhava de volta para o metrô, senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não era perdão completo, não ainda, mas era um começo. Hoje, 2 meses depois daquele casamento nos Hamptons, minha vida está diferente. Derek e eu conversamos ocasionalmente, mensagens curtas perguntando como está o dia, compartilhando memes bobos. Não somos o que éramos, mas estamos construindo algo novo, algo mais forte porque foi testado e sobreviveu. Nathan e eu jantamos na semana passada. Não foi um encontro romântico, não oficialmente, mas havia algo ali, uma possibilidade que nenhum de nós estava com pressa de definir. E eu? Eu aprendi algo valioso através de tudo isso. Aprendi que não posso controlar como as pessoas me tratam, mas posso controlar se permito ou não que isso defina meu valor. Aprendi que amizades verdadeiras podem sobreviver a tempestades, mas apenas se ambas as partes estiverem dispostas a fazer o trabalho de reconstrução. E aprendi que, às vezes, ser colocada no fundo é o empurrão necessário para perceber que você merecia estar na frente o tempo todo. Aquele dia nos Hamptons não foi o final da minha história com Derek. Foi apenas um capítulo difícil em uma narrativa muito mais longa. E pela primeira vez em muito tempo, estou curiosa para ver o que vem a seguir.
Porque no fim das contas, não importa onde te colocam, importa onde você escolhe ficar. E eu escolhi ficar num lugar onde meu valor é reconhecido, onde a minha presença importa, onde eu não sou apenas uma peça de fundo num cenário planejado por outra pessoa. Eu escolhi ficar num lugar onde finalmente me sinto em casa.